A inveja dissolve o ser. O fato é que a inveja gera esse diabo no homem que faz ele atropelar qualquer coisa, está presente em todos os lugares e existe desde sempre. Eu, por exemplo, tenho a seríssima suspeição de o que quer que tenha acontecido a essa figura chamada Satanás ou Lúcifer, o diabo, e que pré-existe a existência humana na Terra, foi motivado também por inveja. Porque se diz que o laço dele, o engano dele e o pecado é a soberba, mas ninguém consegue ficar soberba em relação a Deus. O indivíduo tem que ficar realmente maior do que a Deus para ficar soberbo em relação a Deus. Satanás ficou soberbo foi em relação às outras criaturas, em relação às negas deles. Em relação a Deus, ele teve inveja dele. Foi por isso que ele disse: eu subirei, eu ficarei maior, eu serei semelhante a ele. Ele teve inveja dele. E em relação aos demais criados, ele se achou soberbo. Para cá é soberba, para lá é inveja. A gente vê entre Abel e Caim. O que é que fez Caim matar Abel? Lá no fundo foi inveja. A gente passa e quase nem nota que a questão toda tem a ver com inveja. Tem a ver com que o fato de que a oferta espiritual do irmão foi melhor aceita por Deus. Não foi por causa da oferta, foi só por causa da atitude de Abel. E Caim, quando viu que Abel caiu nas graças de Deus pela sinceridade do seu coração, ao invés de se arrepender, ao invés de se converter, ao invés de ver que Deus não é Deus de aparência, nem de sacrifíciozinho só bonito esteticamente, só de frutas bem organizadas, ele fez uma oferta, um altar de tudo que havia de mais bonito do que ele plantava e tirava do chão, da natureza da terra, tudo coisa linda. Mas ele confiou tanto na esteticidade que Deus ia ficar impressionado com o showroom da oferta dele, que foi para lá com o coração, sabe Deus como, desavisado, cumprindo um rito, olhando para o irmão e já dando gargalhada. Coitadinho de Abel, tá imolando esse cordeirinho, derramando esse sangue no altar, essa coisa feia. E eu tô aqui só com frutas da pesada. Não é possível que Deus não vai achar o meu arranjo bonito. E Deus não vê como vê o homem. O homem vê as externalidades. Deus, porém, vê o coração. O coração esteticamente lindo ali era o de Abel, oferecendo com sinceridade. E Caim, apesar de ter preparado um altar esteticamente impecável, chegou ali com um coração, no mínimo, totalmente desprevenido, desintencionado em relação à adoração. Aí, quando ele viu a aprovação de Deus sobre Abel e não sobre ele, ele ficou com ódio. E que ódio é esse? Motivado pelo quê? Motivado por inveja. Inveja do irmão. Ao invés dele dizer Deus é Deus e Deus não tem nenhuma predileção por Abel ou nenhuma indisposição contra mim, meu coração mesmo era que estava fazendo isso tudo assim, no vamos que vamos, confiando mais no que as minhas mãos produzem, nas aparências que eu possa gerar, do que na sinceridade do coração. Ao invés de fazer essa reflexão, mudar, se converter, porque foi o que Deus disse a ele: olha, cuidado, é só você fazer o bem e você será aceito. Se você fizer o mal, você não será aceito. E tenha cuidado, porque o pecado mora na porta do coração. Se der um passozinho e o sentimento para fora, ele te laça. E foi o que aconteceu. De fato, por inveja, Caim matou seu irmão. Em relação a Deus, ele desenvolveu ressentimentos, mas em relação ao irmão foi inveja. E você veja a calamidade que instalou
como a gente se alimenta dessa semente até hoje, colhe desses frutos o tempo todo. A história bíblica está repleta de inveja, 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 irmãos com inveja de irmão. José foi parar no Egito quase se dando todo por causa de inveja. Os filhos de Davi invejavam-se uns aos outros para todo lado. Os filhos de Jacó invejavam-se uns aos outros. Sacerdotes invejavam os profetas. É uma história de embates de inveja. E aí a gente chega em Jesus e a culminância das coisas, a catapulta que vai levando Jesus para o alto daquele Gólgota, da crucificação, é toda ela movida pelo motor da inveja. E é por isso que eu estou falando com você. Sabe por quê? Eu poderia passar dias aqui mostrando como a inveja está na base emocional de quase todas as coisas. Até o apóstolo Paulo diz, tinha gente que pregava o evangelho por inveja. Inveja de Paulo, inveja de Pedro, inveja de João, inveja de Tiago, inveja de quem quer que fosse. Inveja da autoridade que eles carregavam, da respeitabilidade que eles impunham, do modo como eles eram vistos e percebidos, mas inveja. E Paulo diz, há quem pregue por inveja e por porfia. Até o evangelho é pregado frequentemente por inveja. Se nos dias de Paulo já o era, imagine hoje, 2000 anos depois, onde tudo ficou monstrificado, feio, bárbaro, demonizado. Os ânimos, desses aí, dessas invejas, eu conheço bem. A inveja dissolve o ser.